Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui reunidos em comunhão para adorar o Senhor. Vamos começar com uma oração silenciosa, que a gente possa aquietar nosso coração, entrar na presença do Senhor nesse momento e agradecer tudo que passou na nossa semana. Amém? Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigada por esse dia, Deus. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos trazido até aqui sem salvos, Pai. Obrigada também pelas pessoas que não puderam vir, mas que o Senhor possa estar junto com elas e que o Senhor possa levar conforto e consolo para elas também, Pai. Que o Senhor possa abençoar esse culto, que esse culto seja para agradecer o seu nome, que só o Senhor fale aqui nesse momento, para cada um, para que cada um precisa ouvir também, meu Deus. Obrigada mesmo, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus Pai, muito obrigada, Deus, obrigada pela vida do Kio, pela vida da família dele, da Luana, da Eliana, Pai. O Senhor continue abençoando eles ricamente, Deus, que o Senhor realmente fale o que o Senhor tem para nos dizer através dele, Pai, continue abençoando tudo que eles têm feito, Pai, e que seja tudo em seu nome e propósito do Senhor também, Pai, para que a nossa pequena igreja continue sendo assim, realmente abençoada, cheia de Deus e cheia dessa comunhão, Deus. Muito obrigada por tudo, que eu te peço, te agradeço e que Jesus também. Bom dia de novo. Pedir para os irmãos abrirem em 1 Coríntios 13. Não sei se a dona Meire e a Zezé vai lembrar, mas foi um capítulo que a gente leu na nossa reunião de oração, né? E gostaria de compartilhar algumas coisas a mais, pelo que a gente orou também, quinta na quarta-feira, né? E de a gente aprofundar como igreja aqui. É um capítulo da Bíblia que eu tenho mais afinidade, que eu gosto, que aqui ele meio que resume o que é o amor. Amém? Vamos orar? Orar não. Vamos ler? Todo mundo conseguiu abrir? 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler os ímpares e a igreja, por favor, leiam os pares. Combinado? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo e retino. Ainda
eu tenho o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento, tenho uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, o amor não é Vamos até aqui por enquanto. Agora de novo. Espírito Santo, a gente pede em nome de Jesus que se revele para nós aquilo que Deus quer falar conosco, quebrante o nosso coração. Perdão porque nós somos falhos, somos pecadores, muitas vezes orgulhosos de a gente querer uma mudança, mas a gente quer mais uma vez sair de iniquidade, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso pecado, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Não seja eu falando, mas o Senhor falando. Em nome de Jesus, amém. Aqui, nos primeiros versículos, ele comenta de algumas competências boas que a gente pode ver nas pessoas. Ainda que a pessoa fale bem, fale outras línguas de outros povos, ainda que tenha dons e talentos de profetizar ou de se ensinar, pode ser qualquer outra coisa, ainda que ele possa também ser alguém generoso, que oferta, que doa, ou a ponto de entregar a sua vida. Só que o que ele fala? Que se não tiver amor, não adianta nada. Isso. É como se fosse um bronze que bate. Pode ser. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O que é esse amor que Paulo está querendo dizer? Eu posso ser a melhor pessoa no meu trabalho, uma pessoa honesta, justa, diligente, competente, faço bem para o meu chefe, para os clientes, mas se não tiver amor, disso nada vale. É isso que Paulo nos ensina? O que é isso que Paulo está querendo dizer? Amor é Cristo. Amor é Cristo. Mas o que é esse amor que Paulo está falando? Então, eu preciso só ter amor a mais. Não é só eu ser competente, eu ser eficiente, honesto, trabalhador, exemplar, mas eu tenho que ter um amor. O que é esse amor que Paulo está querendo dizer? Será que eu tenho vivido esse amor quando eu vou no meu trabalho, quando eu faço, sei lá, as compras, quando eu arrumo em casa, quando cuido da minha família? Que não adianta só cuidar, né? Tem que ter amor para cuidar, senão não vale nada. Uma coisa assim que eu quero já dar dica: o amor, ele não é um sentimento, ele é uma escolha, é algo que você escolhe. Deus, quando amou a gente, ele não apenas sentiu, ele sentiu também, mas não foi o sentimento que gerou esse amor, foi uma escolha. Não é porque ele estava do nada alegre, quis criar a Poliana agora, que estou alegre. Não, ele escolheu criar. Ele escolheu criar cada um de nós, seu homem. E é uma escolha que a gente, em outras palavras, é um amor. Ele amou você, por amor quis te criar. Só que, enfim,
uma coisa que a gente tem uma ideia do que pode ser amor. Se não é sentimento, é uma coisa boa, né? O amor é a gente poder ser legal com a pessoa, a gente ser carinhosa, ser gentil. Só que, ó, no versículo 4 que vocês leram para mim, o que é a primeira coisa que Paulo fala? O que é o amor? Por que Paulo escolheu paciente primeiro? Por que não falou uma palavra melhor do que amor? Não tinha palavra melhor? Ele até fala, é bondoso, né? Bondoso é melhor do que falar que é paciente. Ou gentil, legal, bacana. A primeira coisa que ele coloca é paciente. Ser paciente é uma coisa boa? O outro né? Mas para a gente gerar paciência é difícil. Existe uma tradução da Bíblia que a paciência é como se a gente demorasse para ferver. Imagina a dona Anisa ali fazendo o cafezinho dela. Para fazer o café a gente tem que fazer o quê? Ferver a água. Imagina ela acendendo. E é isso com a gente também. Alguma hora ela vai ferver, vai esquentar. Mas a paciência é a gente ter a capacidade de demorar para ferver. Mais ou menos isso a palavra do original que ele usa. É a gente demorar para ferver, para esquentar. A gente conseguir controlar isso. Mas por que Paulo usa a primeira coisa, a primeira definição de amor é paciente? Uma coisa assim que pega, né? Ele está dando uma aula aqui do que é amor. Não é uma aula qualquer, não é alguma liturgia, alguma prática, algum sacrifício. Não, ele está explicando uma das principais coisas que a gente pode ver no Senhor, que é o amor. E amor, ele é intencional. Ele não falou, vou sortear o que é e vou pegar e vou explicar aqui. É paciente. Não foi por acaso que ele escolheu que é paciente. Ele foi intencional. Ele sabe que a primeira coisa que a gente demonstra a falta de amor é quando a gente se torna impaciente. E principalmente impaciente. É difícil a gente ficar impaciente com o Senhor, né? Geralmente quem acaba errando é a gente, com Deus. E não tem como a gente ser impaciente com, sei lá, um objeto. Porque o objeto não faz nada. Quando a gente é impaciente, a gente geralmente é com quem? Com o outro. E o amor, a gente só pode demonstrar amor. A gente pode até falar, eu amo essa cadeira, mas é um apego. É um afeto que a gente tem, mas não é uma coisa assim que é recíproca. Que o amor envolve isso, uma reciprocidade. Ou não, né, na verdade. Mas enfim. Ela envolve o outro, eu amar o outro. Da mesma maneira que Deus ama a gente. Só que o outro, quando é Jesus, é imperfeito. A gente já sabe que a única pessoa que foi perfeita aqui foi Jesus. Que nunca errou. Mas enfim. Aqui, infelizmente, não temos nenhum Jesus. Somos pessoas falhas, cada um com seu defeito, cada um com suas dificuldades, seus desafios. Cada um tem uma educação diferente, uma história de vida, de superação diferente, algumas derrotas e vitórias que compõem cada um. Uma coisa assim que é bem diferente, a gente, nessa igreja, a gente tem o privilégio de viver em duas culturas praticamente. Pessoas que são japonesas, de uma cultura japonesa e de brasileiras. Cada cultura é de origem totalmente oposta no mundo. A gente consegue estar unido aqui.
eu intencionalmente cada um. Mas como que é possível a gente amar pessoas diferentes assim? Primeiro tem a barreira da língua. É difícil a gente entender o outro. Mas com paciência, eu escolhi querer amar ele com paciência, eu vou conseguir ter uma relação com ele. Agora, de novo, o amor é paciente. Ou seja, não adianta eu ser o melhor pregador, o melhor instrumentista, o melhor trabalhador da empresa, mas se não tiver amor com as pessoas, disso nada vale. E o amor primeiro tem que ser paciente. Eu saber ter paciência com o outro. Na hora que ele errar, eu aceitar o outro. Com paciência. Que aquilo não vai me fazer ferver. Eu escolho ter amor por ele. De não ter que me brigar com ele, esquentar com ele. Coisa difícil, né? A gente vê que quem fez isso com maestria foi Jesus. Olha a paciência que Jesus teve com os discípulos. Pedro, que era excessivo nas iniciativas, ele fazia uns negócios, atropelava as coisas, mesmo assim, Jesus amava com todas as forças. Ele era paciente com Pedro, apesar de ele ser afobado, de fazer algumas coisas, ser pá da orelha do sacerdote. Ele tem que arrumar as coisas, a bagunça do Pedro. Mesmo Pedro ter negado 3 vezes. Imagina agora seu amigo. Eu estou precisando de ajuda, amigo. Daí, sei lá, você está fazendo essas coisas e o amigo começa a dormir no meio do caminho. É isso que Pedro fez, dormir enquanto Jesus estava sofrendo, orando. Imagina a paciência que ele teve. E o quanto a gente tem com o outro. Às vezes a pessoa falta, ou ela fala de algum jeito que a gente não gostou, ou faz de um jeito diferente, e a gente já começa a odiar a pessoa, ou não ter amor. Eu vejo que Paulo foi cirúrgico mesmo quando ele escolheu ter paciência. Tem que ter uma paciência também para amar a Poliana. Tem horas que ela faz birra, ela tá espertinha. Mas a gente tem que escolher, não tem que ficar esquentando toda hora com ela. Ela tem um processo de aprendizado. Ela é criança ainda. Ela vai aprender. E a gente, por fé, espera que o irmão possa melhorar, crescer, aprender. Essa é a nossa expectativa, não é, irmãos? O irmão crescer também na caminhada. Mas só que aí vai um outro exemplo de um outro discípulo que Jesus teve que amou muito. O Judas, que ele traiu. Não é só porque ele traiu que ele deixou de amar, deixou de ter paciência. Nenhum momento Jesus revidou, quis se vingar de Judas. E provavelmente, apesar de não estar escrito na Bíblia essa afirmação, mas a gente conhecendo a natureza de Jesus, Jesus perdoaria e continuaria amando Judas. Que nem Jesus fala, né? Responde os discípulos: até quantas vezes tem que perdoar o irmão? 70 vezes 7, 490, quem fica contando tudo isso? Passou da primeira, a gente não quer nem mais contar. Mas isso é ter paciência também com o irmão. E quero resgatar de novo essa frase que eu compartilhei no domingo de Páscoa. O que é o perdão? Eu entender o que é o perdão foi algo que
me libertou de algumas coisas. Guardem bem essa frase que eu aprendi lá na jogo com o meu líder ali, o Saulo Magalhães. Perdoar é a gente permitir que o outro nasça de novo em mim. Perdoar é permitir que o outro nasça de novo para mim. Ou quando eu peço perdão, me deixa eu nascer de novo na sua vida? Quanto a gente está disposto a nascer de novo na vida do outro? Quanto eu estou disposto a permitir que o outro nasça de novo? E como a gente não é Jesus, o outro vai continuar errando. Mas todo mundo aqui tem um objetivo de viver essa salvação em Jesus. E a gente vai estar nessa constante batalha de querer nascer de novo. Primeiro para Deus. Deus me perdoa, eu quero mudar totalmente a direção da minha vida. Mas continuo errando mesmo, me ajuda, me deixa eu nascer de novo, Senhor. E não é fácil, né? Quando a pessoa nasce na nossa vida, por exemplo, uma amizade, a gente acaba de conhecer, é um tempo que a gente gasta, né? De confiança, de conhecer, de saber lidar com algumas manias, mas enfim. Quando a pessoa erra com a gente, e a gente permitir que o outro nasça de novo, eu permitir que a pessoa tenha a possibilidade de interagir de novo comigo. Né? Eu quero permitir, quero recomeçar isso com você. Vamos voltar a conversar, voltar a querer construir uma confiança, esse relacionamento. É uma coisa muito difícil, perdão, porque envolve essa paciência já. Eu permiti que o outro, sei lá, no mesmo dia nasça 400 vezes, que vai continuar errando. Ou talvez a pessoa nunca mude. Já é o jeito dela. Ali já só quando Jesus voltar. O quanto eu estou disposto a ficar perdoando meu irmão até Jesus voltar. E Jesus ele não falou de forma literal, né? Não, passou os 490 você pode esquecer essas coisas. Não tem que perdoar mais, não. Tem algumas pessoas que falam que então perdoa se você quiser levar no literal, mas 490 vezes por dia. Se alguém quiser levar no literal. Mas o que Jesus quer é que a gente continuamente perdoe. Talvez o irmão, se a gente der sorte, ele vai melhorar. Mas vai aparecer alguma outra coisa assim que vai incomodar a gente. Quem é casado sabe, né? O outro pode até ter melhorado ou melhorou, mas surgiu alguma coisa que, nossa, isso me acessa, me dá uma raiva, me tira a paciência. Mas olha o que Jesus faz todos os dias, todas as horas com a gente. Que paciência que Jesus tem. Ele demora mesmo a ferver com a gente. Ele não permite que isso ferva na vida dele. E o quanto disponível para não deixar isso ferver. A mania do meu irmão não fazer fervo os nervos. E ao mesmo tempo ele continua, né? Que é bondoso. Além de eu parar de ficar com raiva, de ficar com remorso, de ter que perdoar, eu tenho que ser bom com ele. E ser bom não é querer esperar algo em troca. Ser bom de forma gratuita, pela graça, sem esperar nada em troca.
O amor não arde ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E no 7, para aplacar de vez, né? O amor tudo sofre, não é metade sofre, é tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O quanto eu quero suportar em tudo, meu irmão, e sofrer também, ainda sofrer por ele. E no 8 fala: o amor jamais acaba. Parece uma história de contos de fadas, né? Mas aqui fala: o amor é o principal. Porque sabe essa picuinha que a gente tem? Isso alguma hora vai acabar quando Jesus voltar. E é isso que você quer guardar do seu irmão? Essa picuinha que você teve? Ah, aquilo lá é palmeirense São Paulinado. Isso aí não tem como eu lidar com ele. Vou levar isso. Não, vou suportar ele. Da mesma maneira que eu sei que ele me suporta. Porque isso vai passar. O que fica é esse amor que ele teve por mim, quando me recebeu aqui. O quanto ele cuidou da minha família, o quanto ele sempre está disponível. A paciência que ele tem, apesar de eu ser São Paulino. Apesar de eu não concordar com algumas coisas com ele também, mas a gente não deixa isso, sabe, sobressair. Ele tem paciência comigo, ele é bondoso comigo, sem esperar nada em troca. Porque, o desempenho do nosso trabalho vai passar. Havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando vier Jesus, no caso, o reino dele que é completo. Quando vier esse reino de Deus completo, não esquece desse trabalho, dos estresse, dos desentendimentos. Isso aí é detalhe. E o Senhor nos convida. Paulo aqui convida a gente a viver o que mais importa, que é esse amor com o outro. E Paulo aqui ele já dá o testemunho dele, né? Quando ele era mais novo. Ou possivelmente antes dele conhecer Jesus. Quando eu era menino é o que? Alguém imaturo. Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, ou seja, ele falava qualquer coisa sem pensar direito, sem pensar duas vezes. Ele sentia, e esse sentir já tomava a vida dele, já mudava o comportamento. Eu estou com raiva, quero viver com raiva. Ele pensava já pensando que tem alguma coisa que não gosta de mim, eu também não gosto dele, e isso acaba, fomentando na mente. Isso é ser menino mesmo, a gente não saber ser maduro, a gente dominar isso. Mas quando chegar a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Existe uma escolha também para a gente amadurecer. O amadurecer é a disponibilidade de eu dominar minha carne, dominar aquilo que eu tenho vontade. A gente tem vontade de muitas coisas. Quando a gente é criança, quero matar meu irmão. Imagina se um adulto fala isso e quer fazer isso. Ele continua sendo menino. A emoção dele está tomando conta dele. Mas a maturidade vem aí. Apesar de ele ter essa vontade, ele vai saber se controlar. Infelizmente, aqui no nosso país, no nosso mundo, tem muita gente imatura aí. Entre nós também.
Infelizmente, somos imaturos em algumas áreas da nossa vida. Desde, quem sabe, nessa área de finanças, eu não consegui ofertar, dizimar com o meu irmão. Ou também queria apoiando aqui, ó. Quando quer estar aqui na frente, poder fazer as coisas também. Mas tem a hora certa para tudo. Tem uma escala, tem o momento certo de pregar, tem o momento certo de você cozinhar. Não é a hora que eu der vontade, eu vou fazer lá. A gente desiste dessas coisas, dessa vontade que a gente tem. Só que tem coisa assim que é profunda, mesmo para nós adultos. Quando a gente fica com raiva do amigo, do irmão, como que a gente lida com essa raiva? Se a gente diz ser homem ou alguém maduro, o que a gente deve escolher? Guardar isso ou perdoar isso? Deixar o outro continuar errando, sem remorso, e eu vou ser paciente com o meu irmão e bondoso. Por mais que ele continue fazendo coisa errada, eu permito e não vou deixar isso me ferver, me gerar impaciência, e ao mesmo tempo ser bondoso, sem esperar que ele vai ser bom comigo. Olha que maturidade que Jesus teve com a gente. Ele tinha todo o direito de sair, desistir, chutar o balde da barraca, ver os irmãos orando, dormindo enquanto ele estava orando lá, quase morrendo. Ao mesmo tempo ele amou. Ele não permitiu isso. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura. Aqui ele já usa uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, uma analogia, uma comparação. Porque agora vemos como um espelho de forma obscura. Vocês conseguem pensar num espelho velho que é meio embaçado? Você tem um espelho velho assim? Que não dá para ver direito você? Já teve, né? Mas é isso que Paulo fala. Hoje a gente é assim. A gente não consegue enxergar as coisas de forma completa. É como se fosse a gente olhasse no espelho de forma obscura. A gente está embaçado, está meio escuro, mas a gente não consegue enxergar direito. Mas depois veremos face a face, a gente vai ver de forma nítida. Quando vier o Senhor, quando o reino dele se estabelecer aqui. Agora meu conhecimento é incompleto, a gente não entende das coisas direito. Por que eu devo ter amor pelo meu irmão, mesmo ele fazendo essas coisas, mesmo ele agindo desse jeito? A gente pode não entender agora, porque o nosso conhecimento é incompleto. Mas depois que Jesus vier, tudo vai fazer sentido. Depois que conhecerei como também sou conhecido. E a gente vai entender por que a gente age assim, por que Deus incentiva a amar com paciência, amar com bondade, suportando uns aos outros, mesmo o outro sendo assim. E quero encerrar com esse versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Uma coisa que a gente tem que ter muito bem claro: a igreja é essa comunidade de fé. Por que comunidade de fé? Porque a gente acredita naquilo que a gente não enxerga, não vê. Ou alguém aqui já viu face a face o Senhor? A gente é uma comunidade, a gente busca juntos um Senhor que a gente não vê. Isso é uma comunidade de fé. A gente tem uma fé que é em comum. Existe um Deus que salvou, um Jesus que deu a vida por nós. Por mais que a gente não tenha conhecido, porque isso aconteceu mais de 2000 anos atrás. E essa fé a gente pode ter um com o outro, a gente pode crescer junto na fé. E a gente pode aprofundar nos estudos também, na fé. Para a gente ter um entendimento melhor quem foi esse Jesus, como foi toda essa
como que lida, como que funciona esse perdão, esse amor, esse arrependimento. Toda essa história, como se conecta comigo. Tem toda a teologia que a gente pode buscar para aprofundar nosso conhecimento na fé. Que essa fé vai ficar também. Pois permanece a fé, a esperança. O que seria a esperança? É isso que a gente crê também. Estamos aqui congregando não só porque a gente acredita que existe um Deus que ama a gente, mas a gente está aqui juntos esperando o Senhor voltar, esperando que esse mundo vai acabar para vir um reino onde o rei é justo, é soberano, amoroso e é o melhor rei que a gente poderia ter aqui. E como que a gente pode viver essa esperança? Na fé a gente pode aqui, na igreja, buscando a palavra de Deus, estudando teologia. Mas a esperança, como a gente cultiva essa esperança? Nós podemos cultivar essa esperança através dos evangelismos, através do tempo que a gente está, no trabalho de cada um. Eu já viver a cultura do reino de Deus no meu trabalho. Eu sendo honesto com o outro, eu sendo bondoso, gentil, porque isso reflete a cultura do reino de Deus. Quem sabe, se o outro der abertura, a gente pode até anunciar: existe um rei que morreu por você. Aí, quando a gente promove a esperança, é isso que o mundo precisa ver, que existe uma solução. A gente não vai morrer e ficar debaixo da terra para sempre, e acabou. Mas a gente viver, não é já é a vida eterna que a gente pode experimentar e promover isso no nosso meio, e em casa também. De promover paciência um com o outro, amor, gentileza. Vou chamar outras pessoas também para poder ter uma comunhão. Isso que a gente teve ontem também foi uma oportunidade de promover esperança. Por que promove esperança, essa limpeza? Porque o reino de Deus é ordem, beleza e abundância. Nós juntos estávamos buscando ter uma ordem aqui, embelezando. E quem sabe no tempo certo vir com abundância pessoas que sintam bem de vir aqui, onde sintam amor, paciência um pelo outro, bondade um pelo outro. Aqui eu consigo ver que eu acho que esse pessoal vai me suportar apesar das dificuldades que eu tenho, mesmo com meus vícios, meu jeitinho, minha mania, meu defeito, minha deficiência. A esperança é mais ou menos isso, de a gente promover aquilo que a gente já está esperando para vir, esse reino que vai vir, mas a gente já pode viver isso promovendo essa cultura. Mas só que tem um amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é esse amor. Esse amor que é paciente, é bondoso, não há ciúme, não envaidece, não é orgulhoso, não é inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, suporta. Esse é o maior. Não é buscar conhecimento bíblico ou se fazer teologia. Eu fazer as coisas, sabe? Só eu e Deus, mas se não tiver amor, não vale. Eu posso ser a melhor pessoa para ensinar, para pregar, para discipular, mas se não tiver amor, se eu não tenho paciência com o meu irmão, não vale. E também a esperança, eu posso,
Se a cultura do reino é só ser honesto, essas coisas, tem muita gente que é honesta, mais honesta que a gente, mais bondosa, mais gentil, mais hospitaleiro que a gente. Mas só que existe esse amor. Que amor também revelado através de Deus. Não é só um amor que é bondoso, que a gente, mas que ao mesmo tempo é paciente. A gente suporta, que a gente perdoa. Desafiador, né? Ser cristão. É fácil ser cristão. É fácil imitar Jesus. Mas quantos de vocês querem, mesmo com todos os desafios, buscar esse amor? Vocês querem? Difícil, mas é a melhor escolha que vocês vão fazer. Amar o outro, ter paciência com o outro, suportar o outro. Não é não, Cris? É fácil a gente suportar o outro? É, Cris, quando a gente não sabe a barreira, eu passava pano, né, Cris? E graças a Deus, de coração mesmo, aqui na nossa igreja a gente tem pessoas boas, tantos que estão presentes quanto aqueles que não puderam vir. Todos aqui amam o Senhor, tentam amar o Senhor de todas as suas forças. E a gente tem que ter esse senso de comunidade. A nossa principal comunidade é aqui, é a igreja. Não é no trabalho, não é no clube. A nossa principal comunidade é aqui. A gente tem que promover isso. Esse amor também envolve eu cuidar, proteger o outro. Não dar brecha para o inimigo quebrar isso. Ele é astuto, tá? Ele vai pegar bem naquele lugar que acessa a gente, tira a gente do eixo. Para ficar com raiva do outro. Ele vai fazer de tudo para a gente perder esse vínculo, esse amor, essa comunhão, essa comunidade. Ele vai falar, não, se esse irmão ou irmã não merece estar aqui, não parece que ele quer estar aqui, olha o que ele faz, o que ele fala, o que ele faz, como que ele vive, chatão, inconveniente. Mas ele está ali, do jeitinho dele, Deus criou daquele jeitinho. Ele reflete também, a gente só não consegue enxergar, porque muitas vezes a gente é difícil mesmo, porque a gente é caído, né? A gente só consegue querer ver o defeito do outro. Mas no momento que a gente para contemplar o outro, a gente consegue ver como que o outro reflete quem é. É alguém como a gente que tenta buscar ser alguém melhor, mas tem dificuldade. E já entrando assim, de forma prática, é mais ou menos isso. A gente, por exemplo, ontem no mutirão, a gente limpar desse jeito até melhor. A gente, ou cozinhar, picar desse jeito, né, João? Cada um quer cozinhar de um jeito também. Mas eu também permiti que o outro erre. Eu suportar o erro do outro, ele também pode, talvez ele não aprenda comigo eu falando, mas ele vai aprender com os erros dele. E eu permiti que eu errar junto com ele. E não dá brecha para o inimigo também. Por exemplo, quando um for falar mal do outro, eu proteger o irmão. Não, ele não é assim. Ele pode até fazer essas coisas, mas a gente tem que proteger ele como? Mas ele é alguém amado pelo Senhor. Vamos superar isso, perdoar ele, apesar de ele ser desse jeitão.
Ele merece o nosso esforço. Que Jesus morreu por mim, por ele também. Ele espera que a gente ame ele, acolha ele. E talvez ele nem vá mudar. Mas a gente nunca vai deixar de ser pecador enquanto Jesus voltar. A gente cuidar, essa comunidade envolve isso. Cuidar um do outro, proteger um ao outro, na dificuldade de poder orar um pelo outro. Que a igreja é isso, não é só a gente vir de domingo, sentar na cadeira, ouvir um sermão, louvar, às vezes come junto e vai embora. Isso não sei, é que nem um trabalho, a gente só está fazendo papel, mas aqui é muito além. Quando a gente gosta, ama em um lugar, a gente quer ficar mais sempre nesse lugar. Acho que a Juliana sente isso também lá no Shalom. Olha como que é uma coisa assim que a gente ouve. Eu já ouvi de vários amigos, e não é só dos meus amigos, é de várias pessoas. Tem gente que deixa de ir na Disney, nos Estados Unidos, uma viagem super cara, longe, para ir no Shalom, no meio do nada, onde não pega a internet, um monte de gente da mesma idade, não tem nem famoso ali. Mas por que o pessoal renuncia à viagem de tirar uma foto, de curtir, de desfrutar uma praia, não sei, para ficar no meio do mato ali, sem internet, sem nada? Mas sem nada, mas tinha gente, e a pessoa se sente bem lá por quê? Não é só pelas pessoas, porque as pessoas também são falhas. O Takashi, apesar de ser o diretor, também é falho. Tem outros adultos ali que também são falhos. Porque ali a gente consegue ver essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé é porque todo mundo lá crê que existe esse Jesus que salvou, por mais que a gente não veja e conheça assim, face a face. A gente vive essa esperança porque é um lugar que a gente se sente bem. A gente vive essa esperança que a gente espera quando Jesus voltar, que não tem choro, que não tem rancor, amargura. Lá a gente, muito pelo contrário, tem muita gente que é transformada, converte, que cura. Não é cura de joelho ralado, é cura interna. Eu já também tive experiência de cura. São aquelas dores, as machucadas que vêm da alma. E o quanto esse lugar promove esse tempo de cura. E quando um aceita o outro, um não o outro. Por mais que, por exemplo, é difícil, por exemplo, um monte de criança de 7 anos, de 8, você dormindo com eles por uma semana, eles vão fazer toda hora alguma coisa errada. Dá bronca. Mas os equipantes fazem questão de passar 3 semanas ali para cuidar desses pequeninos. Que magia é essa? Que é isso que acontece nesse lugar? Que existe esse amor. Eu gosto de falar que lá é um pedacinho do céu, um pedacinho do reino de Deus. E eu creio que não é só lá que a gente pode ver esse pedacinho do céu, a gente pode viver aqui, na igreja. Vocês creem nisso? Será que a gente pode viver isso aqui? A gente gostar de vir aqui, a gente se sentir bem, eu poder ser curado aqui, eu poder conhecer mais quem é o Senhor, eu poder amar mais, eu poder ressignificar aquilo que foi ruim na minha vida, mas Jesus esteve do meu lado sempre. Por mais que tenha pessoas que a gente não se dá bem, a gente poder gostar de estar aqui. No tempo certo, quem sabe Deus vai consertar isso. Vai ter gente mais difícil que Deus vai enviar. E Deus é dessas, né? Ele talvez supere um primeiro obstáculo, mas depois vem com mais difícil ainda. É porque Deus acredita na gente, de amar, suportar, de cuidar, proteger.
E quem aqui está disponível a fazer desse lugar um pedacinho do céu? Que levante do seu lugar. Quem está disponível? Aham. Olhe um para o outro. Quem são as pessoas que estão disponíveis de fazer desse lugar um pedacinho do céu? Olha, não precisa olhar só para mim. Olha um pelo outro. Jesus, né? Ó. O Senhor, pedaço do céu. Aham. O Senhor. Nós sozinhos não podemos ser, mas Sim. o Senhor nós somos. E Deus, isso aí, dona Mitsu. Nós sozinhos não podemos, mas nós juntos, com a ajuda do Senhor, a gente pode. E como de forma prática? Eu não estou querendo pegar no pé, dar sermão nem nada. Mas aqui a dona Mitsuko, a Zezé, a dona Meire tem conseguido participar das reuniões de oração aqui. A gente mudou para quarta-feira, mas é uma peleja também. Não é uma luta, uma batalha contra um ou outro aqui, ou contra homens, é contra o capeta. Ele está querendo toda hora botar a picuinha na nossa cabeça, de querer falar mal do outro, achar ruim as coisas com o outro. Mas o que ele quer é que a gente tenha esse momento de buscar o Senhor. Vocês podem contar com essas irmãs que toda quarta estão ali orando pela igreja, buscando o Senhor, intercedendo, se pondo na brecha. Quem quiser ir também é super bem-vindo. E de terças-feiras também a gente tem o... Mudamos para quarta-feira, dona. E de terça-feira tem online também, um discipulado com o Kleber, a gente poder conhecer mais ao Senhor. E, enfim, vocês podem sentar, obrigado pela coragem, pela decisão. E já vou emendar um aviso, né? Não é um aviso, faz parte de toda essa dinâmica aqui. Semana que vem a gente quer fazer isso com jejum. Não estou querendo fazer vocês passarem fome, tá? Mas eu quero que vocês reivindiquem alguma coisa que toma o tempo de vocês. Pode ser o tempo, pode ser comida. Mas limpar esse canal aqui, que a nossa natureza humana necessita de comida, de água, a gente poder estar ocupado fazendo alguma coisa, mas abra mão de alguma coisa para que esteja aberto um canal do Senhor se intensificar no relacionamento com você. Pode ser, sei lá, um Netflix, uma TV. Não vou abrir mão nesse período de não ligar a TV para buscar mais do Senhor. Vou deixar de comer, vou renunciar a essa vontade de comer para passar esse tempo comendo aquilo que é a palavra. Eu me alimentar do que Deus está querendo revelar para mim. É só um exemplo que consigo dar agora, mas tem vários jeitos de poder fazer esse jejum. Mas por que eu estou querendo promover esse jejum? Porque jejum é uma coisa que Jesus fez, ele nos incentiva a viver isso. Uma coisa boa. Por que uma coisa boa passar fome? Ou deixar de fazer alguma coisa? É porque é uma oportunidade que a gente pode intensificar, a gente pode ter mais intimidade com o Senhor. Enquanto eu estou deixando de comer, ou deixando de fazer alguma coisa, eu vou dedicar esse tempo com o Senhor para saciar ou ouvir aquilo que Deus quer. E não é uma barganha, tá? Não é uma moeda de trocar. Vou ficar de jejum esperando que eu vou receber aumento. Não é isso. Eu entender por que eu não recebi aumento, talvez. Por que eu recebi salário? Será que é para eu continuar esse trabalho mesmo? É entender o que o Senhor tem. Não é para você ficar pedindo.
Se for para pedir, pede para que você possa sentir ele, entender. Pedir para o Espírito Santo te revelar. Mas você ficar também no seu canto, ouvir o que o Senhor quer falar para você. Porque, na verdade, ele está todo momento querendo falar com a gente. Só que a gente que tem dificuldade de ouvir. A gente não consegue parar quieto, fica vendo TV, ou vendo YouTube, rede social, qualquer outra coisa. Eu quero que a igreja possa ser firme nesse relacionamento com o Senhor. Que as pessoas olhem aqui na igreja, vejam pessoas, não digo felizes, porque uma hora a gente vai estar ruim, mas pessoas completas porque tem Jesus. A pessoa, por mais que esteja passando por dificuldade, lá existe um lugar que a gente consegue suportar junto, eu posso dividir isso junto. E através do jejum a gente pode identificar. Eu quero, é algo coletivo, mas aqui depende de cada um. De vocês quererem conhecer mais quem é Jesus. E acaba que a igreja se beneficia disso porque, imagina, está todo mundo mais íntimo com o Senhor, ou estando mais sensível, com ouvidos mais atentos. De eu poder dar uma bênção para o irmão, de eu poder encorajar ele, de eu reconhecer o outro, que são bênçãos que a gente pode dar um pelo outro quando a gente se esvai da gente. A gente só pensa na gente como fazer algumas coisas. O jejum é isso, a gente renunciar as coisas que fazem a gente ficar pensando na gente, para pensar no que Deus está querendo, a gente se atentar naquilo que Deus está querendo revelar para a gente. Daí nesse momento a gente consegue desfrutar, contemplar o que Jesus está fazendo, o que o Espírito Santo está movendo, não só na minha vida, mas dentro de casa, na igreja. E é um espaço curto de tempo. Esse jejum que eu quero propor é pelo menos das 6 da manhã até a Santa Ceia do domingo, que a gente vai ter a Santa Ceia. Semana que vem o pastor Tetumano que vai ministrar no dia das Mães. Um jejum para a gente começar no domingo mesmo ou durante a semana? Não é só o dia, domingo mesmo. Vamos começar pequeno mesmo. Não estou querendo que vocês passarem fome. Eu sei que cada um tem suas dietas assim, né? Subir na barra, não sei se é alta, mas enfim. Eu quero propor isso, mas só que na intenção a gente, no tempo certo, a gente poder intensificar. Quem sabe fazer 2 dias de jejum, um dia inteiro, 2 dias, sei lá. Mas pelo menos nessa parte da manhã até essa você estar atento, sensível, querendo ouvir o que o Senhor tem, enquanto eu deixo de, sei lá, comer, ou deixo de assistir. Amém? Falei muito hoje? Mas enfim, vou orar para agradecer por este tempo. Pai, quero te agradecer porque o Senhor é bom, a tua misericórdia se renova todos os dias, a cada momento em nós, e pedimos perdão, que muitas vezes a gente deixa de amar ao Senhor, amar o nosso irmão. A gente quer nesse momento mudar isso, nos ajude a estarmos mais sensíveis para cuidar e proteger um do outro. Aqui na igreja, em casa, com o Senhor também, e nos ajude a vencer a nossa carne. A nossa carne direto quer tirar a gente desse foco, nos dá preguiça muitas vezes de levantar, de orar, de abrir a Bíblia, mas nos ajude, Senhor, a focar naquilo que é importante, que é o Senhor. Ajude meus irmãos também. Quando acordar, bem dizer ao Senhor, te render louvores mesmo. Quando irem para a sua rotina, seu trabalho, sei lá, qualquer outra coisa, eles transbordarem do teu amor, transbordarem dessa paciência que o Senhor nos ensina, dessa bondade, desse suporte, Senhor. Nos ajude a viver já essa esperança.
começar da minha vida, Senhor, a começar na casa de cada um, onde cada um for receber alguém, eles possam se sentir bem, como se fosse um pedacinho do céu também. Não só nas nossas casas, mas aqui na igreja, onde tudo poderia dar errado, cada um de um jeito, cada um vem de um lugar, de idade diferente, mas aqui, mesmo assim, a gente consegue sentir a Tua presença. Nos ajude a cultivar isso, nos ajude a sentir mais o Senhor. Esteja abençoando a semana dos meus irmãos aqui também. Nos ajude a poder viver esse jejum. Seja uma oportunidade mesmo, a gente poder intensificar esse relacionamento, de conhecer mais quem é o Senhor, de a gente poder se atentar mais naquilo que o Senhor quer revelar para a gente. Isso que eu quero colocar diante do Senhor, te agradecer em nome de Jesus, amém.